Bem-vindos a mais um episódio do Porãocast. Eu sou o Flávio, o seu apresentador, e nós vamos estar estudando a lição Investindo para Deus, que é a lição de número 9 desse trimestre. Eu estou com convidados especiais aqui, mas antes, roda a vinheta. Como eu estava dizendo, eu estou com convidados especiais aqui, o seu Júlio. Ele é investidor e também ancião aqui na Central, certo? E também estou aqui com o pastor Aguinaldo novamente aqui. Seja bem-vindo de novo, pastor Aguinaldo. Obrigado. Pastor Aguinaldo, o senhor é pastor da associação, é isso? Isso. Deus nos confiou a direção da associação Paulista Sudoeste, aqui no território sudoeste aqui do nosso estado. Está em boas mãos no nosso estado. Amém. E vamos começar agora, né? Vamos fazer uma oração primeiro? Certo? O senhor pode fazer uma oração para a gente, seu Júlio? Senhor Deus, amado Pai, oramos em nome de Jesus, o nosso Mestre. Agradecendo, Senhor, estarmos aqui falando da Tua Palavra, aquilo que ela representa em nossa vida e o que pode representar para a vida de todos que forem alcançados por ela. Rogamos que nos abençoe e que nossas falhas não atrapalhem a correta interpretação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria começar tendo de vocês o que entenderam sobre o estudo da lição, que foi estudada aí agora. Sei estudado com antecedência, né? Mas o pessoal que está assistindo a gente vai estudar ela durante essa semana. O que é que o senhor entendeu, seu Júlio, primeiro? Eu achei muito interessante, começando aqui pelas imagens, né? Investindo para Deus. E aí tem aqui o tempo, tem um instrumento musical, um violão, dinheiro. Investimento, todos nós fazemos, né? Às vezes só a gente não tem retorno. E a diferença é que o que a gente vai deixar na vida são investimentos que dão retorno. Eu acho que nada dá tanto retorno quanto você alcançar a eternidade, né? Se você fizer qualquer investimento, né? E eu sempre costumo dizer que caminhão de enterro, né? Aquele caminhão lá do defunto que vai lá, não tem caminhão de mudança atrás, né? Você não vê, né? Então, por mais que a pessoa seja muito eficiente nos investimentos na terra, ela nunca vai alcançar, né, o resultado do investimento na eternidade. E investir nisso que nós estamos fazendo é investir na eternidade. Suas conclusões, por favor, pastor Aguinaldo. A parábola dos talentos, para mim, é uma das prediletas, né? As parábolas são ricas, são todas muito bonitas, mas essa é uma das minhas prediletas. Quando a gente olha para essa passagem, a gente tem a ideia assim, tem ali um ser humano, uma pessoa, eu, e a cruz, então, Cristo, ele concede a cada um de nós dons, talentos e recursos. Os talentos, os dons, pouco mais, pouco menos, os recursos, pouco mais, pouco menos, mas todos recebemos alguma coisa e temos um tempo, a nossa vida, o tempo que aqui passamos. Como é que nós vamos usar tudo que Deus nos deu? Então, nós somos servos fiéis de Deus, que está usando o que Ele concedeu no tempo que nós temos. Então, essa é o que a parábola nos traz de maneira muito rica e que vamos discussar um pouco mais. Como o pastor Aguinaldo disse, nós vamos estar baseados aqui nessa conversa nos versículos de 14 a 30 de Mateus 25, onde se encontra ali a parábola dos talentos, que a gente vai estar mencionando mais sobre ela nesse episódio. Além do versículo de base, nós temos também a charge, como o Júlio mencionou ali. Eu vou estar deixando ela aqui na tela. Vocês estão vendo ela agora. E com relação à charge e o que a gente entendeu aí da lição, como vocês acham que elas se conectam assim? Qual é a relação entre como o Júlio já deu uma prévia aí da coisa, né? A gente tem tempo, um violão, uma cruz ali no meio, o que isso pode significar? Uma pessoa e uma nota de R$100, uma nota que tem tempos que eu não vejo. Eu queria fazer um comentário logo em seguida, fala assim, usando o que temos, né? Sim. E muitos conhecem esse Nick Vujicic, né? O nome é difícil de falar, mas ele faz o que ele pode com o que ele tem, né? 2 braços, ele não tem. 2 pernas, ele não tem. E no versículo 6 do livro de Marcos, é muito interessante que quem ensinou isso foi Jesus. Tudo que você quiser multiplicar, primeiro você vai ter que dar valor para o que você tem. Se a gente lê aqui no livro de Marcos 6:38, quando Jesus foi multiplicar os pães para alimentar as pessoas, na nova tradução da linguagem de hoje, ele falou assim, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram, temos os 5 pães e 2 peixes.
Por que é importante essa lição? E aí está de parabéns, né, a lição dos jovens. Porque nós vimos uma pessoa que não tem 2 braços nem 2 pernas. E hoje ele é um ícone de levar a palavra de Deus em muitos aspectos com o que ele não tem. Então, muitos falam assim, eu não sei cantar. E esquece que o instrumento musical mais utilizado do mundo é a voz humana. São cordas vocais. Então, se a pessoa fala, ela já está usando um dom. Então, assim, eu achei muito interessante. Como você disse aí, tem tempo, tem dinheiro, tem instrumento musical, mas o que adianta disso tudo se a pessoa não começa com o que ela tem? Né? Aquela procrastinação. Quando eu tiver isso, eu começo. Quando eu conseguir isso, então, eu achei interessante porque começa quebrando o vitimismo, né? Esses dias eu preguei. O grande problema hoje da juventude é que é extremamente vitimista. Né? Sempre fala, se eu tivesse uma faculdade melhor, se eu tivesse uma igreja melhor, se eu tivesse vindo numa família melhor, então aí eu seria isso. A questão é, será que você não veio assim para mostrar que você consegue se superar? Então eu gostei muito aí da introdução do Nick Vujicic. E é interessante, Júlio, a frase do próprio Nick, né? Que vem aí no finalzinho aí da parte do domingo. Se Deus pode usar um homem sem braços, nem pernas para ser seus pés e suas mãos, então ele certamente pode usar qualquer coração disposto. Então, onde a gente vê limitações, Deus vê oportunidades. Então, não existe limites para o que Deus pode fazer através de cada um de nós. Não importa a nossa história, não importa as nossas condições, se tão somente nos colocarmos nas mãos de Deus, crendo que Ele pode e Ele vai nos usar. Tem um professor muito famoso também, que é o Clóvis de Barro Filho. Aparecem muitos cortes deles pelo Instagram, provavelmente você que está assistindo aqui já deve ter visto algum. Um deles que eu gostei muito, ele estava mencionando sobre essa parábola em específico. Ele dizia que assim, o bom dessa parábola é que ela é muito real, porque eu não começo o jogo recebendo o mesmo tanto que o Júlio recebeu, ou o mesmo tanto que o senhor Agnaldo recebeu. Um recebe 5, outro recebe 3 e outro recebe 1, mas o tanto que você recebeu, você vai ser cobrado por isso. Exato. Você tem que partir pro jogo, né? Tem que começar e dar a cara a tapa. A quem mais será dado, mais será cobrado. Exato. Mas o interessante dessa frase é porque ela normalmente é utilizada para as pessoas que receberam muito. Sim. Você recebeu muito, mas não é assim também. Você que recebeu pouco, você também vai ser cobrado. Sim. Não importa se você recebeu pouco. O que você fez com esse pouco? Agora é interessante na parábola que o que recebeu pouco, vamos assim dizer, recebeu 1 talento. 1 talento era o equivalente a mais ou menos 6.000 denários naquela época. E 1 denário era o salário de um trabalhador, o salário diário de um trabalhador braçal, vamos assim dizer. Então, 6.000 dias de trabalho. Isso é o equivalente a mais ou menos 20 anos de trabalho. Então, o que recebeu recebeu o equivalente de um trabalhador, seu salário em 20 anos. Eu tenho 24 anos, é quase a minha vida toda. Então vejam que assim, o que parece ser pouco, ainda é muito. Se eu acho que eu tenho poucas capacitações, que Deus não me deu muitos dons, e eu tenho uma história sobre isso, eu não me acho uma pessoa que recebeu muitos dons de Deus, mas o que parece ser pouco, sob a guia de Deus, o Espírito Santo, é muito, e dá para fazer algo esplendoroso. Com relação a isso, nós recebemos os talentos, essa parte já ficou clara, né? Mesmo que um receba mais, o outro receba menos, e a gente tem que ir para fazer. Mas com relação ao medo, tem muita coisa que às vezes acaba amedrontando as pessoas de fazer isso. Aqui fala, né, do talentos enterrados, é isso? Exatamente. Tá. Então, eu gosto de etimologia. Etimologia é a ciência de estudo da onde nasceu a palavra. A palavra talento, interessante que ela mudou o significado dela. Ela, originalmente no grego, era talenton, e significava o que o pastor falou, era pesagem, quantia de dinheiro. Então, veja, talento antes era quantia de dinheiro. Agora, do latim, ela tornou-se talentum, que significa inclinação, desejo de fazer, desejo de realizar. A gente sabe hoje que pobreza é improdutividade, né? Se você pegar uma pessoa hoje que sabe fazer muitas coisas no mercado, ela não está desempregada. Se você tiver uma empresa que atende muitas pessoas, vai lá no Shark Tank, ela tem dinheiro à vontade. Então, acabou o talento sendo muito ligado a resultado.
Antigamente, talento, como diz, era uma quantia de dinheiro, herança, recebeu e tal. Hoje não mais. Hoje você tem que ter produtividade, porque senão você não adianta ter. Então, nesse caso aqui, fala dos talentos entregues. E a gente vê, ó, Mateus 5:21, né? Diz assim, ó, como Deus, né, na parábola que Jesus Cristo usou, quando teve os 3 empregados, disse assim, ó, muito bem, empregado bom e fiel, né, na parábola. Disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Por que ele falou assim com esse empregado? Porque mesmo, como você disse, ele tendo pouco, ele deu muitos frutos. Então, por mais que temos algumas denominações que faz aquela confusão de que a obra, né, não salva e tal, é que mistura a obra com fruto. A obra, realmente, Jesus já fez. Mas os frutos quem tem que dar somos nós. Então, muitas pessoas se omitem, dizendo assim, não, meu pai vai resolver, minha esposa, meu marido, o pastor, ele fica por último, é o vitimismo. Então, nesse caso, a gente vê que Deus aprecia resultados, né? E, nesse caso, isso serve para nós como líderes, sobretudo o líder espiritual, um líder empresarial. Ok, você está fazendo muito esforço, mas cadê seus resultados? Então, eu vejo que aqui, quem recebeu os talentos, aqueles que foram mais elogiados, é aqueles que o pouco se transformou em muito. Agora, aquele que foi mais penalizado foi o que enterrou os talentos. E o que é que enterra mais talento no dia de hoje? O medo. Minha filha foi tocar aqui na Central e ela teve uma lição. Ela fez curso de piano e um dia ela estava assim com medo de tocar pela primeira vez, né? Aí uma pessoa abençoada ali falou assim para ela, você vai perder as maiores oportunidades da sua vida por medo. Toque. E ela tocou. Então, os talentos geralmente eles são enterrados por medo. Tanto que é o que está na história, né? Tive medo e enterrei. Deus tem várias bênçãos para liberar pra gente, mas a gente tem medo de pedir. Às vezes. Medo de usar. Exatamente. É interessante que às vezes em cima disso que o Júlio comentou, medo, eu me recordo, eu tinha, sei lá, uns 17 anos mais ou menos, e a igreja que eu estava, o estado que eu vivia, ia fazer um acampamento. E a pessoa que estava encabeçando, responsável, reuniu, chamou toda a juventude, porque havia tido uma repercussão grande e a expectativa agora era de muitas pessoas no acampamento. E ela, preocupada, foi dividir as tarefas. E para sintetizar aqui, o tempo é curto, ela começou por quem estava ao lado, falou, fulano de tal, fulano é bom na música, pode nos ajudar na equipe do louvor. Beltrano, a Beltrano é bom nisso, pode nos ajudar tal coisa. E assim foi o padrão, até chegar na minha vez. E quando chegou na minha vez, ele colocou, Aguinaldo é bom em quem? E aí deu aquela risada, assim, bem sarcástica. Eu fiquei apavorado, porque estavam ali todos os meus amigos, queria que abrisse um buraco para eu entrar dentro. E ela passou para a próxima pessoa sem me dar nenhuma atribuição. Então, assim, hoje eu não me importaria com uma situação dessa, mas naquela época doeu muito. Eu tinha vontade de me levantar e ir embora, me controlava para não chorar, porque eu imaginava que eram 2 meses eu causar minha morte eterna socialmente falando. E eu me aguentei ali até acabar tudo. Quando terminou, me levantei arrasado e fui indo embora para casa. E eu podia ficar inseguro, com medo, em cima da vergonha que eu ainda havia passado diante de todos, mas eu me recordo da oração que eu fiz a Deus naquele dia. Eu disse, Senhor, fulano de tal tem razão. A despeito da tua palavra dizer que todos recebem, que lhes serve pelo menos um talento, e eu lembrei da parábola, eu já conhecia, eu nasci na igreja. Falei, eu acho que talvez o Senhor tenha se esquecido de mim. Eu não sei cantar. E eu fui falando a minha oração. E eu lembrei da primeira vez que eu cantei, eu e meu irmão, um dueto na igreja, nós começamos cantando e no meio da música nós perdemos completamente. Não estava mais cantando nem declamando. Até hoje eu não sei explicar o que estava acontecendo. E o povo todo da igreja riu e eu ficava doido para acabar aquela canção. Enfim, lembrei do primeiro sermão que eu fiz, jovem, ainda na igreja. Um ancião me convidou e eu não queria de jeito nenhum, morrendo de medo de pregar. E aí, dando desculpa, eu não sei preparar sermão. Aí minha mãe estava próxima, falou, eu preparo o sermão para ele. Tudo, e de forma que eu não tinha mais desculpas ali, eu estou resumindo bem. E fui pregar. O culto começava, vamos imaginar que às 19h30, deram as boas-vindas, cantaram hino, tudo,
e pediram para eu pregar. Eu não levei 7 minutos na mensagem, minha mãe havia preparado, eu decorei tudo, de forma que 15 minutos, mais ou menos depois que havia começado tudo, já estava acabando o culto. E os anciãos, eles não sabiam o que fazer, porque já estava assim, tinha gente chegando, porque sempre tem uns atrasados, e já havia acabado tudo. E eu lembrando dessas situações e orando a Deus, Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas eu lhe prometo uma coisa: se o Senhor um dia me pedir para fazer algo por ti, eu lhe prometo fazer o melhor que eu posso. E se o Senhor me der a oportunidade de fazer esse algo uma segunda vez, eu lhe prometo que eu vou me esforçar para tentar fazer melhor do que na primeira vez. E essa oração que eu fiz ali ao redor dos meus 17 anos norteia minha vida até hoje. Ainda hoje eu acho que eu não sou uma pessoa com muitos dons, mas eu decidi, nos meus 17 anos, que seja o que for que Deus me pediu para fazer, eu vou me empenhar e procurar fazer o melhor que eu posso. E é assim que os talentos se multiplicam. É uma coisa muito importante também essa questão do melhor que eu posso, porque muitas vezes a gente se compara com a outra pessoa e isso só faz aumentar a questão do medo antes de fazer alguma coisa, porque não, eu tenho que ficar um pouco melhor porque fulano faz aquilo daquele jeito, mas você tem que se preocupar só em fazer melhor do que o melhor que você pode fazer, né? O segredo é o equilíbrio. A hora que eu achar que eu sou a cereja do bolo, que eu sou ali, porque tem pessoas que são muito talentosas e Deus seja louvado por isso. Então, há o risco de eu me achar. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu faço isso. Tudo de bom que sai de nós provém de Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. O outro extremo é eu começar a recusar tudo, porque eu acho que eu não posso nada. Bom, isso está revelando uma falta de fé em Deus, porque é Ele quem vai me usar, é Ele quem vai me capacitar. Então eu não preciso ter medo, ficar inseguro, porque se Deus está me pedindo por algo, Ele vai me desenvolver, Ele vai me capacitar para aquilo. Há um processo, há a parte que eu tenho que pagar o preço, mas Deus vai fazer a dele. Então, esse equilíbrio. Se Deus quer, Deus vai me usar. Ao mesmo tempo, eu não posso esquecer nunca que eu só sou instrumento. O que de bom sai de mim não é oriundo de mim mesmo. E o que eu faço é para honrar a Deus. E puxando disso daí, a gente pega um gancho para a aplicação gospel da coisa, né? É a aplicação indo para Deus. Porque até agora a gente está falando sobre medo de usar os talentos que a gente tem ou deixa de ter, ou que a gente tem mais ou tem menos. Mas onde esses meus talentos podem ajudar na pregação do evangelho muitas vezes? O que eu posso fazer para saber qual ministério eu devo iniciar? Até então, por exemplo, na igreja, eu não sabia muito bem, eu sei fazer muita coisa, todas mais ou menos, mas prática melhora qualquer coisa, né? Mas até pouco tempo atrás, antes da gente começar o podcast, antes de começar a ajudar na comunicação e tudo mais, eu não sabia para que lado eu deveria ir. Que tipo de conselhos vocês poderiam dar, com base bíblica, claro, Deus em primeiro lugar, e na experiência de vocês também, sobre os jovens que estão assistindo aqui com a gente e que ainda não encontraram o seu ministério para poder servir a Deus? Eu queria comentar aqui, nesse texto dos talentos, tem uma dica muito interessante. Você notou que a pessoa que foi mais corrigida aqui, ela começa o texto dizendo assim, que, olha, eu não consegui fazer porque o senhor é uma pessoa muito brava e tal e tal. Eu aprendi uma coisa: você pode ter resultados ou desculpas, né? Mas nunca os dois. Uhum. Quem tem resultado geralmente não é uma pessoa muito de dar desculpa. Quem é de dar muita desculpa geralmente não tem resultado. Então, um exemplo que a gente sabe, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em nada. Porque se ele é bom em dar desculpa, ele é criativo. Vou dar um exemplo. Eu precisava caminhar. E eu falava assim: se caminhar fizesse bem, carteira era eterno. Mas é uma desculpa. Porque, na verdade, eu estou só brincando com algo que eu deveria fazer. Então, estou falando de mim. O que acontece com isso? Você não evolui. Então, acho que a gente pode... Eu também, né? Vim de uma família humilde, né? Eu gosto de dizer, moro em Sorocaba, eu já cheguei a passar fome em Sorocaba por vergonha, porque eu estava na casa de parentes e eu não gostava de dar trabalho e não almoçava, só ia para casa na hora de jantar. E quando eu ia, já vinha jantado, porque eu não queria também dar trabalho. Por isso eu pulava o almoço. Então posso dizer que eu passei fome por essa questão. Mas é passar fome. A questão não é por isso que a gente vai ficar vitimista, tomar remédio depressivo. Tudo depende do que você faz com a situação que você está e não com a situação em si.
pegando um gancho no que você falou, o que um jovem pode fazer, como que ele vai priorizar? Tem uma frase, dizem que é atribuída aos árabes, que diz assim: faça o que você gosta e nunca mais você vai trabalhar na vida. Então, basicamente, é muito simples. Deus já nos deixou essa capacidade. Do que você fala mais? Do que você gosta mais de estudar naturalmente? Ninguém precisa mandar você estudar sobre aquilo. É bom, é edificante, seu talento está ali. Porque tem gente que vai falar: não, eu adoro videogame. Você edifica o quê com isso? Nossa, nada. Então esquece. Estou falando de coisas edificantes. Nossa, se me pedirem para cuidar de um som, o sonoplasta, mas é um talento que não aparece. Aí temos que entender o que o pastor falou, a questão do orgulho. Paulo usou o exemplo de que as partes das pessoas que servem à igreja é muito parecido com o corpo humano, né? Você tem o olho, você tem as funções dele, você tem os braços, você tem o fígado. Agora, imagine o seguinte: imagine se o fígado fala: eu não vou funcionar hoje, porque eu não apareço. Eu não vou lá na frente, eu não canto, eu não prego, ninguém me elogia, então eu não apareço, eu não vou funcionar. Imagine você com o fígado em greve. Todos, o talento que a gente está falando aqui, nem sempre você vai aparecer. Mas em algum momento o seu talento vai sobressair. Então, nesse caso, eu respondo dessa forma: aquilo que você gosta mais, aquilo que naturalmente você tem uma inclinação, você tende a ser o melhor. Sabe por quê? Tem um livro chamado Outliers, recomendo para quem não leu. Ele fala que qualquer pessoa pode virar excelente, ou seja, ser o melhor em 10.000 horas de dedicação. Eu vi uma palestra do TED Talk sobre isso. Exatamente. A questão é a seguinte: você vai investir 10.000 horas em algo que você não gosta? Então é muito mais lógico, aquele que está nos ouvindo, gastar o tempo naquilo. Agora, volto a dizer, é edificante? Porque de repente a pessoa vai colecionar selos. Eu sou o melhor colecionador de selos. Legal, tudo bem. A questão é a seguinte: isso vai edificar alguém? Então eu responderia dessa forma. Bom, antes de dizer de forma prática, nós temos que lembrar que a parábola aqui, ela, quando fala dos talentos, ela se refere aos dons, às habilidades, aos talentos, como normalmente o termo é usado hoje em dia, mas ela se refere também aos recursos que Deus colocou em minhas mãos. Então, quando eu sou fiel a Deus nos meus dias, nas minhas ofertas, eu já estou contribuindo com o avanço do reino de Deus. Então, começa por aí. Segundo, o que o Júlio falou é de suma importância. É muito comum hoje na igreja falar meu talento, quer dizer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho, meu ministério. Eu posso tornar não apenas o meu trabalho, como às vezes hobbies que eu tenho em ministérios. Mas nós podemos ir além. Você pode fazer cursos, existem hoje cursos, muitos pastores dão cursos para descobrir os seus dons. Eu pessoalmente nunca gostei muito, pela experiência que eu contei que eu vivi aos meus 17 anos. Então eu decidi não me importar com cursos, com aquilo que outros podem dizer, esse não é. E o segundo motivo que eu não gosto é porque aí uma pessoa descobre assim: o meu talento é cantar. E aí quando a igreja precisa que ela faça uma outra coisa, ela diz: não, mas eu fiz o teste de dons, meu talento é cantar. Tá, mas multiplique os dons, multiplique os talentos. Se a igreja está precisando, se dispõe a ajudar. Se você então, sabe cantar, você sabe o mínimo de música, pode ajudar no som. A pessoa às vezes se limita quando ela faz o teste, porque você começa com alguns dons e à medida que você os usa, Deus multiplica. E se há uma necessidade na igreja, onde nós estamos, Deus vai conceder esse dom para alguém que está ali ou vai enviar alguém. Então eu decidi o seguinte: a igreja precisa de mim e está me pedindo, eu vou fazer. Agora, isso requer equilíbrio. Se um dia me pedirem para cantar, eu sei que esse não é um dom que eu tenho, eu sou desafinado, então, mas eu gostaria muito de cantar. Talvez alguém está ouvindo: pastor, eu sei que eu sou desafinado, mas queria muito. Cante em casa, comece cantando em casa, cante com a congregação, porque aí eu canto. Quem fica perto de mim tem que cuidar, porque às vezes eu desafino quem está perto. Mas vai cantando, e se Deus desenvolver o dom, vai chegar o momento aí de louvar lá na frente da igreja. Então eu tenho que ter esse discernimento. Esse ainda não é um dom, e de fato, se eu tentar fazê-lo aqui de público, talvez o resultado seja mais negativo para o avanço do reino do que positivo. Mas no restante, avance, confie, e Deus vai desenvolver os dons na nossa vida. A gente não precisa ter medo. Caminhando agora para o final, só para a gente concluir e depois fazer a oração, a gente tem um tópico aqui: alegria do seu Senhor.
Como vocês já mencionaram, a questão do orgulho, né? A gente faz para Deus e não por nós, não é para aparecer, tanto porque também o exemplo do fígado que o senhor deu. Se o fígado funciona, não aparece nada de diferente, mas quando ele para de funcionar, a ausência dele se faz presente, né? O tom de pele da pessoa se altera, começa a se aparecer fisicamente o que não estava aparecendo quando ele fazia. Então, qual é a pergunta que eu quero fazer agora, né? Qual é a falta que o jovem pode fazer para a igreja ou para o ministério de Deus aqui nessa terra, de Jesus, quando ele não usa desses dons dele para alcançar os outros? Faz sentido? Pergunta. Eu posso dizer o seguinte, um jovem hoje, se você for ver, ele define a eleição no país. Ou muitos pais, já numa geração mais, acham que o jovem, por ficar muito no celular, ele é mais informado. Então, até os políticos já perceberam isso. Então, os jovens, eles são muito valorizados como massa de manobra. Vocês fiquem atentos com isso. Porque entendem que se eu consigo manobrar o jovem, manobro a família toda nessa questão. No outro lado, nós temos que 23% da juventude é a humanidade. A humanidade, na última estatística, é 23%. Só que é 100% do futuro. Então, o Clube de Desbravadores, eu tenho sempre prego sobre ele, ele foca na fase em que o jovem ainda está aberto para receber princípios. E muitas vezes as pessoas só vão levar os filhos quando já não dá mais, vai para uma clínica de dependentes químicos e tal. Então, vou falando para a jovem aqui, fala Alegria do Seu Senhor. Um dos livros que está muito em voga hoje da Bíblia, né? E as pessoas, eu vi uma declaração do Tiago Nigro, que tem milhões de seguidores, que uma pessoa falou para ele que a maioria dos fundamentos da administração nasceram no livro de Provérbios. E a reação dele falou: onde eu compro esse livro de Provérbios? Aí a pessoa falou: não, esse livro faz parte da Bíblia, já está na sua casa, inclusive. E aí ele ficou, e aí vem a novidade: a Bíblia é uma biblioteca. Um livro dentro da Bíblia é Provérbios. E Provérbios 3,6 fala o quê? Como ali termina falando alegria do seu Senhor, qual uma das dicas de Salomão, né, que está no livro de Provérbios, conselhos para os moços. Olha que interessante. Então, quem puder ler em casa, vai ver o que Salomão, o homem mais rico de toda a história, dava de conselhos. Ele dizia assim, 3 versos 6, lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, a questão é a seguinte, como o pastor falou, se você está dedicando a Deus, você não se importa de estar na sonoplastia, porque é Ele que está vendo. Hebreus 4,13 diz que Deus vê tudo o que nós fazemos. Então tem gente que está se preocupando se tem câmera no local para errar. Deus não precisa de câmera, Ele está vendo tudo. E entre ter medo de um guarda, tenha muito mais medo de Deus. Então, nesse item que fala alegria do Senhor, eu quero terminar com uma história muito curta. Hoje, outro dia eu estava ali na frente do CAS, Colégio Adventista de Sorocaba, e tem uma quadra. Eu parei um pouquinho ali para levar meus filhos, para eles tinham lá um vôlei, alguma coisa, e comecei a perceber, comparando a época da minha juventude com a época de agora. Você tem uma quadra, as pessoas jogam, tem um uniforme lá para jogar e tal. Na minha época era com camisa e sem camisa. A proteção do cotovelo era o chinelo da Havaianas, e a bola era de meia. Então o que acontece? Hoje nós estamos numa geração que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E conta uma história que um desses que se achava muito, colocou lá num classificado, não sei se no LinkedIn, dizendo assim: eu aceito emprego. Ele se achava muito talentoso, como o pastor colocou, desde que seja R$10 mil por mês e tenha veículo próprio, um veículo que a empresa me dê. E colocou lá, ninguém procurou ele. Aí, só que de repente uma grande multinacional o convidou para uma entrevista, e o diretor, ele subiu lá num dos últimos andares, chamou, foi o senhor que colocou um anúncio, foi você, né, um rapaz jovem, que colocou um anúncio que queria o emprego, no mínimo R$10 mil e com um motorista à disposição. Ele todo, né, assim, bem cheio de si, falou sim, que eu tenho muitos talentos e tal. Daí ele falou assim: então, tem um problema, aqui a remuneração não dá 10 mil, dá 9.800, né? E o veículo a gente tem com motorista. Para te entregar eu não tenho, o senhor vai ter que ter um motorista. Ele falou 9.800, tá bom, motorista, não tem problema, eu aceito. E tem outro detalhe, o senhor precisa vir trabalhar uma vez por mês só. Ele falou: uma vez por mês? 9.800 com motorista? Você deve estar brincando. Eu falei: eu tô, mas quem começou foi você. Então,
Porque muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus nos dá tanto, mas a gente se acha superior ao que Ele nos está dando. Então acaba sendo assim uma questão de humildade. É reconhecer tudo que a gente já tem para depois a gente agir. Senão a gente fica parado e muitas vezes a gente... eu gosto de uma frase: pior do que não alcançar um sonho é alcançar e não perceber. A juventude já alcançou muitos sonhos da nossa época. Tem uma igreja maravilhosa como essa, equipamentos como esse, e às vezes a pessoa não percebe. E aí que é o grande problema, ela desperdiça os talentos dela. É interessante, acrescentando a isso, que quando a gente serve os filhos de Deus, o nosso próximo, a gente é o maior beneficiado. E é incrível como hoje a própria ciência fala, alguns dizem que mecanismos para também, não únicos, óbvio, para lidar com estresse, com depressão. Faça o bem ao semelhante. Ações pequenas que a gente faz, seja na igreja, seja uma pessoa que está passando necessidade e tudo, a gente tem uma alegria, uma satisfação gigantesca. Então, é essa a alegria do seu Senhor, participar da missão dele, porque o trabalho de redimir, a missão de redimir, de restabelecer toda a obra criadora é de Deus. Só que Deus nos deu o privilégio de participarmos da missão dele. Os anjos almejariam fazer isso, mas Deus concedeu a cada um de nós. Então, esse privilégio nos traz uma alegria única, especial. Na parte final de quinta diz assim, enquanto servimos ao Senhor, cada um de nós pode descobrir uma profunda alegria e confiança em Deus que nos sustentará em toda e qualquer dificuldade. Então, quando nós usamos os nossos dons, os nossos recursos para sermos uma bênção para a igreja e para os filhos de Deus, nós ganhamos alegria e forças para enfrentarmos os momentos mais difíceis da nossa vida. É isso, basicamente, né? Eu acredito que passou por todo o assunto da lição. O senhor pode fazer uma oração para a gente encerrar, pastor? Podemos sim, vamos orar. Maravilhoso Deus que nos altos céus habita, obrigado, Senhor, porque Tu nos concede dons, talentos, nos dá o privilégio, Senhor, de participarmos da Tua missão. Amém. Eu quero colocar cada um que está conosco, estudando a lição, para que nós nos coloquemos em Tuas mãos, confiantes e com humildade, sabendo que o que de bom sai de nós provém de Ti, e que nós podemos ir confiantes que o Senhor irá multiplicar os dons que nos concedeu e vai tornar a nossa vida uma bênção para os nossos semelhantes. Senhor, queremos ser fiéis servos, Deus, usando os nossos recursos, os nossos talentos, para sermos bênção para os Teus filhos, para o nosso semelhante e para o avanço do Teu reino. E queremos muito em breve, face a face contigo, ouvirmos as palavras: muito bem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no mundo te colocarei. Dá-nos essa alegria, nos méritos de Cristo Jesus, é o que te pedimos por Ele. Amém, Senhor. Amém. E para você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. Ficamos por aqui mais esse episódio. Vou fazer de novo. E para você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. E vem estar conosco na próxima semana também. Tchau, tchau.